E aí, pessoal, beleza? Até que enfim, cara, meu, eu nunca vi uma pessoa tão difícil. Não, não fala isso, que eles Eu, vão acabar eu acreditando, casei né? 6 vezes, então eu era bom de chavecar mulher. Eu nunca vi um cara tão difícil quanto o alemão. Bom, pessoal, para quem não conhece, eu acho que a maioria das pessoas aí conhece, esse aqui é o alemão do Fala Mansa. Esse cara eu conheci, vou falar um pouquinho, né, vou dar uma introdução aqui. Eu conheci aqui na frente, nós estamos na verdade aqui numa padaria, né, onde eu tocava na frente, né, um trabalho instrumental que tenho, né, mas não faço mais, eu toco mais agora em bares, enfim, um trabalho cantado. Mas assim, tinha um cara que vinha aqui na época da pandemia, né, e sempre de máscara, todo mundo de máscara, né, meu? Aí o cara, pô, deixava R$ 50 na minha caixinha, mano. Eu falei, mano, cara, esse cara, será que ele é excêntrico, ganhou na loto, alguma coisa? Aí um dia eu perguntei, eu falei, pô, Kleber, cheguei pro segurança, eu falei, ô Kleber, meu, você já reparou, esse cara sempre coloca R$ 50 e tal, se não me engano, uma vez você deixou R$ 100, mano. Você confere isso aí? Eu acho que você deixou R$ 100. Cara, eu não lembro, viu, irmão? E esse dia eu falei, cara, ele deixou 100 hoje. Aí ele falou, mas você não conhece ele? Eu falei, cara, não, ele tá de má. Foi o alemão do Fala Mansa. Eu falei, ah, bicho, é músico, né, meu? Porra, legal. Alemão, bom, cara, faz tempo que eu venho almejando essa entrevista aí, fazem anos, na verdade. Eu entrevistei um monte de gente e, na verdade, o alemão acabou ficando agora... já depois de um tempão, né? Eu queria te perguntar o seguinte, cara, qual foi o seu primeiro contato com a música? Como é que foi essa parada, velho? Bom, antes de mais nada, só dar um oi pra galera, dizer que é um prazer estar aqui com esse irmãozão, esse cara aqui, que é um músico excepcional, cara. Muito obrigado. Um cara que toca demais. E um cara humilde, um cara que tem, você vê que ele tem empatia pelas pessoas, né, cara? Não é à toa, né, que a gente tá num lugar que ele já vem aqui durante anos, né? Então acho que ninguém consegue estar dentro de um lugar, né, durante tanto tempo se as pessoas não tiverem um carinho por você. Sem dúvida, né? sem E dúvida. você conquistar um espaço, né? Graças a Deus, sou muito grato a Porque Deus. muitas vezes a gente consegue chegar a primeira vez, mas depois as pessoas não querem ver mais a gente, Se né? estabelecer, né? Né? Eu fiquei praticamente, eu acho que 5 anos, todos os dias aqui, lembra, né? Lembro. E assim, é um prazer a gente estar junto aqui. A gente não conseguiu, né, se falar durante um bom tempo também, Sim, né? é verdade. A gente ficou sem contato e tal. Mas assim, cara, eu falando relativo ao fato de começar a vir aqui ver você tocar, eu ficava realmente impressionado, né? Porque pelo conhecimento, né, cara, que você tem do instrumento, né, cara? Uhum. Não é fácil você fazer um trabalho, você vir aqui e fazer um trabalho solo, né, com a guitarra, né, cara? E não é fácil, cara, você chegar e fazer um som instrumental com guitarra e conseguir fazer uma coisa tão bem feita, né, e conseguir preencher aquilo de uma forma tão bonita, né, cara? Então, obrigado, alemão. Eu quero te dar os parabéns, meu irmão, de Meu. verdade. Antes de vir aqui, eu fiquei pensando muito nisso, no fato de que admiração mesmo, cara. Eu vim aqui porque eu admiro você pelo músico que você é, assim, Putz, sabe? cara, irmão? pô, cara. De verdade, Obrigado, de coração. velho. Eu não precisava ficar falando isso aqui, né, mano? Porque só pra ficar enchendo a bola. É algo de coração verdadeiro, assim. É muito legal você ver uma pessoa que tem esse conhecimento do instrumento, né? Tem que ter muito amor, né, cara? Tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante, né, meu Tem que irmão? estudar bastante, eu falo isso, eu estudei bastante. É. Né? Tem um amigo meu, que é o Daniel Baeder, ele era do Parque também, Continental, e você deve ter conhecido. E assim, aí ele passou por Luiz Aposte, tocou com algumas pessoas, legal. e aí ele virou diretor musical do Circo du Soleil. Olha só. Aí eu fiz uma entrevista com ele falou pro meu canal, ele falou, Moa, eu detesto quando as pessoas me chamam de gênio, cara, que eu sou um gênio e tal, porque elas tiram o meu mérito das horas de estudo. É como se aquilo fosse uma coisa que ele chegou, ele nasceu e saiu fazendo, né? Pra isso, não precisou, né? de um esforço, né? E é verdade, a gente tem um dom, como você tem. Você nasceu com dom e você sabe disso. Hoje você sabe.
Sim, né? sim, E tem uma missão, você veio com uma missão Amém. pra cá. É verdade. Cara, você atingiu multidões, atinge até hoje. É verdade. Né, cara? Verdade. Brasil, até internacionalmente, cara. Então, assim, é uma missão, cara. E é lógico que é um dom, mas você teve que aprender a tocar aquele negócio se dedicar, lá. Acreditar, né? Acreditar E que não é aquilo- tão fácil tocar aquele negócio quanto o pessoal acha, né? Sim, Outro cara. dia eu tava, antes de te entrevistar, obviamente, eu vi alguns vídeos do Fala Mansa, e até para ver tecnicamente o seu tocar. Aham. E aquele negócio ali, você tem que tocar no time, tem uma banda que toca com vocês, que aliás é bacana, né, cara? Os Pra músicos caramba, são cara. bons, né, Nossa, cara? são, cara. Isso é E muito ali, legal. se você não tiver uma competência, né, os caras não vão limar o microfone do teu instrumento para Sim, você ficar lá igual sim. bobão, porque você é bonitão, né, cara? Não, com certeza, né? A gente faz de verdade, né, irmão? A gente chega lá e toca mesmo, cara. E desde o começo foi assim, né? A gente foi uma banda que começou... a gente era muito novo, né? A média de idade que a gente tinha era 19 anos, né? Eu, Tato, Dezinho, só o Valdir, que é o sanfoneiro, que já tinha... É bom também, né, uns cara? 42, sim, cara. Pernambuco, cresceu na família... cresceu com a sanfona no colo, né, É o cara? do bigode, né? Então, e pra você ver, né, quando a gente começou a banda, não existiam músicos que tocavam sanfona que não eram nordestinos, né, cara? Porque tinha que ter uma raiz, alguém que cresceu realmente dentro daquela cultura, né, nordestina, tal, família que incentivou desde pequeno a tocar, né? Então, assim, eu tô querendo dizer assim que a gente começou muito inexperiente, né? A gente começou uns moleques que queriam tocar, né, forró, foram envolvidos pelas casas de forró, pelo movimento que teve aqui em São Paulo das faculdades, né? Um pouco antes da virada dos anos 2000 ali. Mas a gente começou inexperiente, né, cara? Então, e o nosso trabalho até hoje, nosso primeiro trabalho foi o trabalho que teve maior ascensão, né? Que foi o primeiro CD, né? Que foi um CD que repercutiu no Brasil inteiro, né? Pra caramba. Então assim, a gente teve que cair, a gente teve uma banda que tinha acabado de começar, em pouco tempo, com 1 ano de formação, uma banda que tocava em casas pequenas aí para 600 pessoas, mais ou menos, e a gente começou a pegar palco para 30 mil pessoas. Eu lembro uma casa em Pinheiros lá, que na época eu tocava com a Gabriele Harban, que era uma jamaicana que estava descolada, fez a propaganda da Coca-Cola, C&A, Que bacana. essas coisas. E numa casa que nós tocamos, vocês tocavam lá, parece que esporadicamente vocês tocavam. Você lembra o nome? Qual era? Não lembro, cara, era uma conhecida em Remeleixo. Pinheiros. Remeleixo, Era o cara. Remeleixo? Era o Remeleixo. Ali na Paz Leme, ali. E quem ali, tocava, né? o Fabinho, que eu entrevistei aqui também, que é o tecladista, ele tinha uma banda instrumental que tocava lá também. Instrumental? Instrumental, que tocava lá Cara, também. que legal, mano. Então. E aí, assim, cara. No Remeleixo, mano. Essa aí. Enfim, sabe que tem até hoje, né, cara? Tem até hoje o Até Remeleixo? hoje tem. Essa Remeleixo. casa lotava, O Remeleixo, né, mano? o Canto da Ema, cara. Canto da Ema, São verdade. duas casas que até hoje, cara, conseguiram perdurar durante todos esses anos. Mas esse Remeleixo eu lembro que era febre, Se né? O mantendo bagulho fiéis lotava. aí ao ritmo, sabe? Abrem dia aí de quarta até domingo, fazendo forró tradicional ainda, sabe? Então, é bonito, cara. É realmente não só financeiramente querendo manter alguma coisa, mas é levar um legado, assim, sabe? É deixar uma... É fazer parte da cultura realmente do forró, fazer por amor ali, né? E como eu tava te dizendo, quando a gente começou, a gente não tinha experiência nenhuma, né? A gente começou a pegar palco para 30 mil pessoas, cara. Quatro pessoas num palco que um ficava muito distante do outro, porque o palco era gigante, a gente se via de longe, assim. Dá até medo, né, bicho? E, cara, era uma tensão, assim, era que nem um jogo de Antes era diferente, era menos pessoas e ficava colado, né, todo mundo. Era que nem um jogo de futebol, você sabia que a hora que começava, mas não sabia como é que ia acabar, porque você falava, crer, cara, inexperiente, né, moleque, chegava num palco ali pra tantas pessoas, assim. Dá aquele frio na barriga, né, Léo? Então, assim, a nossa trajetória foi também um tempo pra gente aprender, né, cara? Legal, aprender ali ao vivo mesmo, junto com as pessoas. Então, a gente tinha muita vontade, né? E pouca experiência, né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente aí com
vamos fazer 27 anos de banda, né, cara? Hoje em dia a gente já se vê numa outra posição, assim, sabe? De músicos ali que conseguem enxergar a música com mais maturidade e buscar sempre fazer a música da forma mais bonita, né? Sim. Dentro daquilo que ela pede, né? Aham. Dentro daquilo que é do jeito que ela nasce, né? Sim. Ela nasce de um jeito e você procurar aprimorar ela, né? De um jeito que ela fique bem vestida, né? Que ela Sim. fique, né, perfumada. Sim. Deixar ela de um jeito bonito, né? Aham. Para que ela crie uma identidade e as pessoas também... Uma roupagem excelente, né? fazer o melhor, né? Dentro daquilo que faz bem pra gente também, Sim, né? muito, né? Esse dia eu tava vendo uma coisa que é muito importante, né, cara? O fato de que a gente precisa fazer uma música que agrade as pessoas, porque a gente vai tocar para elas. Sim, Mas a gente tem que fazer, acima de tudo, uma música que agrade a gente, né? sem dúvida. Que você chega ali, você toca ali com aquela vontade, né? Sem dúvida. Fazendo, cara, que lindo, o negócio tá bonito, né? Aham, verdade, Existe um irmão. equilíbrio, né, irmão? Verdade, Que a gente tem verdade. que ter, né? Entre o que a gente tá feliz com o que a gente tá fazendo e aquilo que a gente pode agradar as pessoas, né, irmão? Verdade. Sabe o que eu tava vendo? Antes de ontem, tava vendo. Vocês fizeram um especial da MTV também, né, mano? A gente gravou um DVD lá, né? Caramba, tudo Nossa, novão, né? eu acho Faz que tempo, foi o hein? primeiro DVD da banda, ou foi... eu acho Foi um DVD, é um DVD, isso aí mesmo. acho que foi, cara, o primeiro DVD da banda. Foi um MTV ao vivo que a gente fez naquela época que a marca MTV estava muito forte, né? Pra caramba, né? Gravando, assim, vários projetos que repercutiram nacionalmente. Acho que foi a época que ela fez os acústicos lá, né? Isso, Cássia Eller, foi, o caramba, né? Foi o Cássia Eller, foi o Capitão Inicial. É né, isso cara? aí. Tiveram Vários, todos as cara, principais, né? muita- Renato Russo, Legião Urbana, né? Charlie Brown, É isso gravou aí. também. Uma galera que tava ali numa época muito boa, né, cara? E trabalhos muito bem feitos, né? Alemão, agora, já que você pegou essa vertente aí, eu vou te fazer uma pergunta, cara. Eu quero que você seja sincero. E eu sei que é difícil ser sincero, embora eu não conheça a sua personalidade e seu caráter Aham. exatos, assim, né? Sim. A gente não tem uma convivência, Lógico. né? Mas o que você acha que está acontecendo com a música hoje? A música pop? Cara, infelizmente... Você acha que houve uma degradação mesmo, com certeza, uma né? queda na qualidade? Com certeza, né, cara? Até de produção musical, tudo. Cara, eu acho que assim, a produção musical... Ela melhorou até, né? A tecnologia, ela evolui, né, cara? Ela maqueia melhor as Então, coisas. hoje em dia, ela permite ter mais... É mais fácil, hoje em dia, você fazer uma produção, uma coisa bem feita do que antigamente, né? Hoje tem uns negócios mais top que o autotune, né? Né, cara? Hoje em dia você joga lá, plá, já... Hoje em dia, o cara com o computador na mão ali, um programa legal, ele consegue fazer coisas que antigamente não permitiam, né? Para você ter uma ideia, já vamos pegar antigamente. Uma mesa analógica, né, cara? Então, mas já pegando antigamente, você pegava, por exemplo, Vanessa Camargo, a Sandy, não porque são elas, tá, pessoal? Né? Não vou ser antiético aqui, mas os cantores de ponta já usavam um autotune ao vivo, que ia afinando a voz ao vivo, né? Tanto que dava, às vezes dava um... dava uma zica. Dava umas fora, dava. Né? Mas já se usava. Hoje em dia já tem coisa que, mano, é impressionante pra gravação, né? Hoje em dia o cara, você não acredita, o cara chegou pra mim e falou, amor, você já viu um programa que você escreve, um aplicativo, você escreve a letra e coloca o estilo pop, pagode, tal. Aí escolhe voz feminina, voz... Já viu isso aí, irmão? Não. Mano, o cara faz a música pra você. Eu quero uma música pra um político. Qual é o nome dele? Fulano de tal. O que ele vai defender? Tipo inteligência artificial? Na base, né? Cara, esses dias eu tava em contato, né? A gente tava conversando sobre isso. Ele pegou um aplicativo assim, desses, né? Que ele tava vendo sobre inteligência artificial. E ele foi lá, cara, colocou 3 palavras pra fazer uma música. E colocou 3 palavras ali para dar um tema relativo a uma música, colocou inteligência artificial, cara. E ela fez uma música que... E do caramba, né? Uma música bem feita, cara. Uma música que tinha rima, tinha tudo. Mano, então, tem... Então é complicado, né, meu irmão?
Eu acho isso ruim, cara. Eu não acho legal. É difícil, hein, meu irmão? Não é fácil, Facilita para algumas coisas, mas eu acho ruim, cara, porque a gente já tá numa era preguiçosa, mano, por causa de celular, velho. Entendeu? Por causa da internet, né? A gente tem muita coisa facilitada, né, mano? Aí fica de. Ó, pra você ter uma ideia, até as entrevistas, cara, as últimas. Tudo bem, os caras moram, né? Também não ia dar. Mas hoje em dia os caras estão fazendo podcast, você na tua casa e eu na minha, irmão. Não precisa sair mais de casa. Né? Porque você põe ali, divide a tela, alemão na casa dele, eu na minha. A pandemia, né? A pandemia mostrou muito essa realidade. Essa assim, face aí, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, alemão. Voltando lá no comecinho que eu te perguntei, a gente acabou, né, perdendo o fio da meada. Qual foi o seu primeiro contato com a música? O contato que eu falo é o seguinte, eu queria que você fosse, como se fosse uma regressão, você buscasse lá atrás, tipo, eu entrei no mar, tinha 4 anos de idade, comecei a cantar. Entendi, ouvi o violão na feira e pedi pra minha mãe. A primeira ligação, né, você diz assim, né? Isso, que você falou música, olha. Então, cara, a primeira ligação que eu tive foi mais ou menos na terceira, na quarta série, assim, que na escola, na sala, eu tinha um cara que era um brother meu, assim, amigo, e ele começou a tocar violão nessa época. E aí ele chama André. E ele começou a tocar violão, cara, e ele tinha um dom muito bonito, porque ele começou a desenvolver rápido, sabe? E aí, como eu convivia muito com ele começou a trazer o violão, né, pra fazer um som, e eu fiquei, admirado, assim, sabe? Cara, pô, que legal. Que da hora, né, mano? Que legal. Se eu soubesse tocar esse negócio. Que legal, cara, nossa. E aquilo foi um negócio que me tocou, assim, né? E aí eu fui nessa onda. Né? Pedi pra minha mãe comprar um violão pra mim. E ela comprou um microfone pra mim também naquela época. Nossa, a gente foi lá em Santa Efigênia, lá, eu fui com a minha mãe, comprou um violão pra mim e tal, de presente. Aí eu comprei um microfone lá, aquele simples. Que violão era? O Del Vecchio? Era um de Jorge. De Jorge. Tinha fábrica lá, eu acho. A gente foi comprar na loja da de Jorge. É isso aí mesmo, cara. Tinha Del Vecchio e tinha de Jorge, era tudo lá, né? E aí, cara, comprei um microfone, ligava no 3 em 1 que eu tinha em casa, o microfone ainda pra tentar cantar lá. Não era Sharp. Na época, você lembra a marca? Eu acho que era um Gradiente, cara. Já era um 3 em 1. O Gradiente preto lá, aqueles que eram da hora, velho. Aqueles escovados, né? Tô ligado. Não, o meu era aquele que era tudo preto. Eu sei, tudo preto. Esse era top, né? E aí peguei com os VU, né? Isso. Aí ligava lá direto, a voz ia tudo distorcida, né, cara? E aí foi a primeira. E aí foi o começo. Comecei a estudar, comecei a fazer umas aulas e tal. E comecei a me dedicar, né, cara? E tive umas bandas de moleque que foram bandas de rock, né? Mas foram bandas que nunca saíram da garagem, assim. Você morava onde, irmão? Morava cresci na Vila Mariana. Cresci na Vila. E tive umas bandas, as bandas nunca saíram da garagem e tal. E de moleque também eu tinha um parente meu que fazia capoeira na Escola Paulista ali em Medicina, ali perto de casa, que eu morava ali perto. Comecei a fazer também a capoeira e comecei a me envolver com os instrumentos de percussão na capoeira, né? Mas você tocava e cantava, velho? Eu mais tocava, eu não conseguia tocar violão e cantar. Entendi. Eu também tive essa dificuldade a princípio. Eu não conseguia, cara. Então, coordenação. Eu fui mais para estudar violão e... assoviar e chupar cana. E eu deixei a parte de um canto de lado, né? Aí, nessa da capoeira, sempre gostei de música, comecei a tocar os instrumentos, atabaque, pandeiro, berimbau. Os percussivos, eu ficava mais no instrumento do que na aula de capoeira mesmo. Entendi. E aí essa foi uma vertente que começou a me levar para a parte da percussão, né? E aí quando eu comecei a frequentar o forró, foi justamente que eu vi os trios tocando lá, né, cara? 3 caras tocando, uma zabumba, um triângulo e uma sanfona. Fazendo um somzão, quebrando tudo ali, né, cara? Não vou ter nem trabalho pra transportar. E o ritmo me envolveu ali, eu falei, cara, vou ver como é que faz pra tocar esses zabumba aí. Aí fui na Golpe lá, quando eu fui lá pra comprar um zabumba lá, o cara me vendeu um bumbo, cara. Caramba. Cheguei, pô, eu quero um zabumba e tal, ele falou, não, eu tenho aqui e tal. De quanto? 22. Não era de 22, velho. Mas devia ser de 20, né?
Aí eu lembro até hoje que eu velho. fui, eu falei, cara, mas esse zabumba aí é muito grande, mano. Ele falou, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Aí eu sei que eu peguei o metrô pra ir pra casa com meu zabumba na mão, né? Nossa, Aí quando chegou velho. no metrô, que eu entrei no vagão, aí chegou um cara pra mim que era músico e falou, e esse bumbo aí, irmão? Você toca e tal, você tá indo pra onde com esse bumbo aí? Aí você já ficou puto, né? Aí eu Pô, falei, cara. pô, mano, não é bumbo não, é um zabumba. Ele olhou pra mim assim e falou, mano, eu conheço, daí é um bumbo, né? Nossa. Aí eu cheguei em casa, cara, pé da vida, né, cara? Nossa. Nossa, pé da vida. Eu falei, pô, o cara me enganou, amanhã eu vou lá. Aí dia seguinte, volto eu, pego o metrô, tudo com bumbo na mão. Nossa. Cheguei lá pro cara, eu falei, cara, isso aqui não é um zabumba, mano. Eu vim aqui pra comprar um zabumba. E tinha um zabumba em exposição lá. Ah. Aí ficou sem graça, lógico, né, meu? Aí ele foi lá, pegou o zabumba que tinha lá, da Golpe lá, que era um zabumba legal, né? Que ele tinha, era até um azul brilhante, assim, sabe? E aí, peguei aquele zabumbinha lá e comecei a tocar em casa, cara. Você tocava em cima de algumas coisas? Eu vi também? o pessoal tocando na noite, né? Pra tentar entender como é que era a mecânica, né? Dele tocar o instrumento. E tem um macete, né, Alemão? Tem. E eu comecei a colocar os CDs em casa, Luiz Gonzaga, toda essa galera das antigas, e comecei a acompanhar, entendeu? Você colocou uns caras bons. Não. Fui na galera que era raiz mesmo ali. E ouvindo as gravações e ia tocando junto. É né? que nem que você pegar a guitarra e tocar em cima do Dizzy Gillespie. É que nem hoje em dia é mais fácil, né? A galera pega lá o programa, né? Coloca todos os instrumentos, tira só o instrumento dele, né? Isso. E o backtrack rolando lá e o cara... Eu uso isso hoje. Cara, isso é uma escola, né? Eu uso isso Eu hoje. tenho um amigo aí que, cara, tá tocando demais de ficar em cima de backtrack. Então, mano. é o que eu falo, cara. Pra quem são as facilidades e as porcariadas que a internet proporciona. Isso é uma facilidade. A minha época é um pouco anterior à tua ainda. Cara, a gente tinha que ouvir. Tinha os gravador Tascam, Port Studio, que você comprava na Teodoro, que era uma fortuna, mano. Dava pra comprar quase um carro, bicho, com o bagulho. Imagina. E tinha a velocidade que você baixava a velocidade. Entendi. Aí você ouvia a guitarra, só que é o seguinte, velho, você baixava a velocidade, o tom ia lá pra... Mudava? Aí você tinha que transpor, mano, você tirava, Entendi. transpunha e depois tinha que... E aí, mano? Aí tinha que... Entendeu? Hoje em dia não, Fazendo aqui você até. tem tudo, meu, os caras tem tudo isso aí. E você tirava as enguiças, né, mano? O quê? Mano, eu ouvia Steve Vai, Frangambali. Você foi nessa praia aí? Cara, quando o cara Você passava o dia inteiro em casa, né? passava o dia inteiro, eu perdi. Era 8 horas por dia no mínimo estudando, né? Minha esposa trabalhava com feira, Francal, Feira da Música, ela vendia stand. Então, cara, a gente não se via, não tinha relacionamento. Acabou, a gente casou e um ano acabou. Porque ela chegava do trampo, eu tava lá de madrugada. Videoaula. Oi, amor, oi. Às 6 horas da manhã ela saía pro trampo, já dormi. Entendeu? Muita dedicação, né, meu irmão? Eu não me arrependo, Alemão, porque eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado essa paciência e determinação. Cara, porque senão, é difícil isso. hoje, você ter. eu não sou um cara que eu mascaro minha situação. Tem gente que, e respeito quem não gosta de expor. Mas, por exemplo, a época que eu conheci o Alemão, eu estava numa situação dificílima, que eu vim aqui e vinha tocar na frente da padaria. Porque, tava difícil, eu não tinha trampo, não tinha horizonte. Pandemia ainda, né, meu irmão? Pandemia, Tudo aí um cara fechado. me falou, Moa, velho, vai tocar, você toca pra caramba, bicho, agora tá na moda tocar na Paulista. Eu falei, não, na Paulista eu não vou, mano, acho que eu vou no bairro que eu morava lá, que eu conheço todo mundo. Entendi. Então o impacto vai ser menor, mas aí foi pior, Alemão, porque quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver os camaradas que me conheciam da época boa. Entendi. Aí os caras, tinha uns que olhavam meio com piedade, sabe? Entendi. Nossa, então foi difícil. Mas, bicho, graças a Deus, e a entrevista é contigo, né? Comigo. Não, meu irmão, mas é bom, cara. É bom, eu acho que Não, mas você tem muita coisa pra contar, cara. Opa, Muita coisa que é importante as pessoas escutarem, porque é a realidade, né, cara? Que a gente tem que estar
É, a gente tem que abrir os olhos para isso, porque somente quem está começando, ele tem que estar sabendo onde ele está entrando, né? Que existem os momentos bons, mas... Mano, você falou uma coisa difíceis. engraçada e verdadeira, meu. Ó, tá ouvindo aí? Tá começando a tocar? Olha, fica vendo onde é que você tá se metendo, bicho. Ah, cara, é saber que Mano. você tem que estar disposto a lutar pelo seu sonho, sabendo que você pode passar por fases boas e ruins. É, Porque isso é normal. Você também passou, né, Lemão? Cara, Eu lembro que você chegou pra mim e falou, isso- cara, meu celular quebrou. Isso é normal eu acho que toda empresa, sabe? Se a gente fala uma empresa, se o cara que tem aí 50 anos de uma empresa, se você for perguntar pra ele se ele já passou por momentos de dificuldade, a maioria vai falar pra você que quase já fechou, É, mas é, né, mano? sabe? Mesmo o cara hoje que é milionário, que você vê que o cara que tem muita grana, se você for a trajetória dele, você vai ver que existiram momentos de muita dificuldade que ele teve que perseverar ali, às vezes entrar em dívida para depois conseguir se reerguer, sabe? Então, a vida, durante o percurso da sua vida, vão ter momentos bons e momentos difíceis, cara. E A aí, época da pandemia ficou difícil pô, pra você, Lemão? difícil demais, cara. Pra todos, né? Eu Porque acho que do Fala era Manso. uma época que, cara, foi uma época difícil pra música em geral, Pra né? música em geral, exatamente. Mas assim, pra mim foi uma época difícil porque a pandemia me pegou de surpresa, cara, porque A sua filha era nova, não era? eu tenho 3 filhos, né? Então assim, era uma Você tinha um novinho, uma novinha. tinha um menino, né? Ah, é, o menino. Era o Meu menino. moleque ele tá com 8 anos agora, né? Na época da pandemia ele tava com 2, 3 anos. É isso aí mesmo, eu lembro. 3, 4 anos. Uhum. Então, assim, a época da pandemia, cara, foi uma época que eu não tava preparado financeiramente. O dinheiro que eu ganhava era pra pagar minhas contas, Sim. sabe? Porque, graças a Deus, a partir da banda, né, eu sempre tive uma vida confortável. Mas também nunca foi uma vida que eu conseguia ter uma grana pra guardar, sabe? Era sempre empatando. Pensão pros meus filhos. Que eu sou separado, né? Tenho 2 filhos do meu primeiro casamento e um do segundo. Então eu tinha que pagar pensão, escola, plano de saúde, apartamento, que a gente mora hoje em dia e tal. Então assim, custo de vida alto. Então o que eu ganhava era para pagar os custos do mês. Quando chegou a pandemia, cara, tudo parou e eu não tinha reserva. Então foi uma época muito difícil, porque na hora que parou tudo, que eu vi que cancelaram todos os shows que tinham para frente e a gente não tinha perspectiva, eu me agarrei em Deus, né, cara? Como sempre, né? A minha vida é baseada em Deus, na minha fé, cara. Deus é tudo pra mim. Todos nós. Pra mim também. E assim, cara, eu olhei pra Deus, eu falei, Deus, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe o que eu posso esperar e eu tô pronto aí para o que o Senhor tiver pra mim. Se eu tiver que passar uma dificuldade, se eu tiver que sair do apartamento, se eu tiver que não ter as coisas e passar por momentos difíceis, eu tô aqui, vamos lá, o Senhor sabe todas as coisas. E cara, eu passei 2 anos, cara, foram 2 anos, 2 anos é muito tempo, né? É bastante, hein, mano. Passei 2 anos, cara, e as coisas acontecendo assim, sabe, tudo no milagre, assim. Você acredita que até meu sogro, cara, ele ganhou na quina da Mega Sena? Puta que pariu, mano. Na época que eu tava com mais dificuldade, assim, na metade do segundo ano, que eu não devendo parcela de apartamento, cara, todo ferrado. Caramba. Olhava assim e falava, meu Deus, mano, daqui a pouco vão bater aqui e vão mandar eu embora de casa. Eu saí daqui, cartório já mandando carta pra casa. Nossa, com Cara, filho é terrível isso tudo, aí, né, tudo mano? atrasado. Aí, cara, meu sogro foi lá, cara, e ganhou na quina da Mega Sena. Ele ganhou tipo 40 conto, cara. Na época ainda. E aí chegou assim, ó, deu 20 conto pra minha esposa e pra nós. Nossa, E deu mano, 20 que conto, da hora, e deu 20 meu. conto pro irmão dela, cara, pro meu cunhado. Meu, cara, é gente boa, Ele hein, não velho? ficou com R$1, cara. Ele falou, cara, eu sei que vocês estão precisando, pega essa grana aí. Cara, aquele dinheiro salvou a minha vida naquela época. Consegui pagar minhas dívidas do apartamento. Caramba, E até mano. hoje tô aí, cara, sabe? Então, e graças a Deus hoje em dia as coisas estão bem melhores, né? A volta da pandemia foi uma coisa que foi promissor pra gente, né? Porque teve muito trabalho, né? A pandemia ficou tudo muito parado, então quando voltou Voltou ao bastante. milhão, né? O governo injetou uma grana também, né? Pra incentivar, porque
toda a galera que ficou parada na pandemia ficou ferrado, né? Meu, teve que vender. Não, eu digo assim, pra gente foi difícil, mas pra galera que dá graxa, a galera, também que são os técnicos, sim. os holds, os Da graxa, iluminador, toda a galera, cara, teve amigos meus que passaram mais de um ano vivendo de cesta básica. Então, eu sei, cara. Sem mistura em casa, sabe? Então, assim, foram momentos difíceis, sabe? Você não viu também? Mesma coisa. E aí voltou, com o incentivo do governo e tal, voltou melhor. Então, assim, graças a Deus, tipo, a gente voltou a respirar. Saiu da UTI, né, cara? O segmento saiu da UTI, né, mano? Mas graças a Deus estamos aí, cara. E sua esposa, Alemão? Ela é uma ajudadora mesmo, fala a verdade, mano. Que eu vejo o olhar que eu tenho assim, que ela parece ser muito gente fina, te apoia em tudo, de certo, né? Ou não, ela dá um... Não, cara, ela me apoia, né? Até porque, assim... Na época ela segurou onda legal também, falou, não, calma. É meu segundo casamento, né? Então o primeiro casamento durou 11 anos, e aí eu me separei, em menos de um ano a gente já começou a namorar e a gente meio que juntou, né? Não é aquela, é outra do que eu conheço? É a mestiça. É que você conhece. É que eu conheço. É que conhece. Tá. A gente já tá junto fazem 14 anos. É ela mesmo, E assim, ela me conheceu já na música, né, cara? Eu já era, a minha vida já é mais ou menos o que a trilha hoje em dia. Então, quando ela começou comigo, ela começou sabendo da minha realidade, né? Então ela teve que, pra ficar comigo, né? Ela teve que realmente ver aquilo como uma coisa que daria para levar junto comigo, sabe? Mas assim, não é fácil, né, meu irmão? Você é músico, você sabe, né? A vida de casado e de um músico não é fácil, porque são vários momentos que você fica longe de casa, né? São várias situações. Viajando, né? A pessoa às vezes... Ou que não dá para levar. Às vezes a pessoa não pode contar com você em casa, né? Às vezes a criança está doente e você está em turnê. Você está tendo que viajar, você está no telefone tentando ajudar, tentando resolver. E para o músico não é fácil você também. Às vezes não consegue participar muitas vezes de coisas assim que são coisas negativas pelo fato de que você não consegue estar dividindo o dia a dia de certas coisas, né? Então, às vezes a mulher ela acaba tendo que ser tipo meio que independente, né? Assim, porque não tem você ali, então ela tem que resolver as coisas, né, mano? Mas eu só tenho a agradecer, cara, porque a minha esposa é uma pessoa simples, uma pessoa que gosta do que eu faço, sabe? E a gente confia um no outro, entendeu? Então eu vou viajar, eu sei que ela tá tranquila em casa, não rola esse negócio de ciúmes, sabe? De tipo, você tá aí, o que você tá fazendo, onde é que você tá, com quem que você tá, não, sabe? Ela me dá um voto de confiança, né? E eu tenho que fazer pra merecer esse voto de confiança, né, cara? Porque também a gente não é mais moleque, né, cara? Então, se você tá num relacionamento, tá num lugar com uma pessoa, a gente tem que ser transparente, né, cara? Sim. Porque senão você acaba vivendo duas faces, né? Verdade. No primeiro relacionamento que eu tive, eu comecei muito novo, então eu vivi muito duas faces, né? Em casa eu era uma pessoa, quando eu ia viajar eu era outra. E houveram muitas traições, né? Tanto da minha parte como da minha ex-mulher também. Sim. Porque ela também era nova, os amigos chamavam pra sair, sabe? Então, depois que eu separei, né? E que isso ficou tudo na mesa, né? Você olha pra trás com uma tristeza, né? Vendo que foi um tempo perdido, assim, porque realmente você não tinha uma pessoa, né? Com você. Que era uma pessoa que estava do seu lado e você também não foi aquela pessoa, sabe? Então no meu segundo relacionamento, eu falei, cara, eu quero ser uma pessoa... Foi tudo diferente. Eu quero ser uma pessoa verdadeira. Houve uma cumplicidade verdadeira. Eu quero ter uma pessoa de verdade, porque senão é melhor ficar sozinho. Né? Pra viver uma... Não é uma vida de mentira, uma vida de enganação. Não. Cara, não dá. Tudo isso por sexo, né, cara? Não dá. Será que vale você ter... Será que vale 15 minutos de fama, né?
e perder toda uma história, né? Exatamente. Alguém de verdade ali que vai estar 24 horas com você do seu lado, né? Até porque o sexo, bicho, chega uma hora que aí você já fica habituado, não é mais aquela emoção que era no começo, vamos ser sinceros. Fica um ciclo vicioso, é mais um vício, né? E outra, um vício cara, de uma coisa assim. o relacionamento mesmo é isso aí. Eu vejo pelos meus pais. Meu pai, ele infelizmente foi assassinado na véspera mesmo? ele num assalto aqui no Viliara, no comércio dele, na Caramba, farmácia. cara, Ele nossa. foi assassinado na véspera da festa de Bodas de Ouro. Caramba, que triste, né? Poxa, Muito que triste. difícil, né, cara? Foi triste, porque meu pai e minha mãe andavam de mãos dadas. Se amavam mesmo, era um casal exemplar. Eu nunca vi até hoje assim, só o pai e a mãe de um guitarrista amigo meu, do Eduardo Paes. Eles são também nesse mesmo naipe, estão vivos, graças a Deus, até hoje. Mas assim, cara, você via que não tinha mais sexo, né, cara? Ali era bem mais que isso, era o respeito, era a cumplicidade. Amizade, Minha mãe amizade sentava muito com meu forte, pai né? para fazer a contabilidade. Então meu pai falava para mim, falava, cara, se não é tua mãe, não sei como é que ia ser. Tá vendo, cara? Entendeu? Isso Esse é importante lance, demais, pô, né? não sei o que eu faria sem tua mãe. Tá vendo, cara? Isso é Né? coisa mais linda. Né? A gente quer viver, se for pra viver um relacionamento, você tem que viver isso, né, Isso, irmão? exatamente. Senão você não tem. Exatamente, Você não exatamente. tem, cara, né? Alemão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que o ano passado eu dei aula pro MC G15, cara. Um cara, você sabe, é um cara que tá que é aquela música Me deu onda, o seu sorriso me dá onda. Nossa, estourou? Estourou. Ele tá estourado até hoje com os funk dele aí, com as músicas dele. É um menino. O funk é um momento do funk, né? E ele é um menino talentoso, rapaz. E eu sempre tive um preconceito de MC, essas coisas, cara. E aí quando eu o conheci, né, frequentei a casa dele, dei aula de violão pra ele, né? E aí eu conheci, e eu vi tão talentoso, cara, ele cantava na igreja, velho. Olha. Cara, na verdade eu tocava bateria na igreja. E um cara me descobriu lá dentro, eu cantei umas músicas e tal, e a gravadora e não sei o que lá, e tô aí. Entendi. Mas, mano, assim, eu fui na casa dele, velho, a casa dele, mano. Você já viu a casa do William Bonner? Não vi. Mano, Mas deu pra imaginar. cara, é mais ou menos aquilo ali. O pé direito da casa, velho. Cara, o telhado, até chegar no telhado é 20 metros de altura. Eu falei, cara, O moleque tá nadando de braçada, é isso? Só Eu falei, mano, mas que casa? Ele falou, gostou, amor? Eu falei, cara, você se acostumou já com isso aí? Ele falou, amor, eu construí essas casas lá no Rio de Janeiro. Eu falei, como construí? Ele falou, eu era ajudante do meu pai de pedreiro. Eu falei, você era pedreiro? Mano, aí quando eu fiz a entrevista, eu falei, eu quero saber, mano. Sim. Eu falei, como é que foi, cara? Quando você recebeu a primeira grana, que foi uma grana alta de contrato, de gravadora e tal, aí ele me contou, mas é espetacular. Depois se você quiser ver. Legal, E eu vou queria ver, te sim. fazer uma Quero ver. pergunta mais ou menos parecida. Sim. Você, logicamente, você sempre teve uma vida, era o quê? Classe média? Cara, a gente era tipo, vamos dizer, uma classe média baixa. Porque eu sei que o Juninho, o irmão do Beto, eu tava falando com o Ju, aí ele falou, cara, eu vi um vídeo do Alemão que você postou na internet. Foi o Alemão, foi do Fala Mansa. Eu falei, você viu? Da hora, né? Então ele falou, cara, puta, o Alemão é muito gente boa. Eu falei, você conhece o Alemão, Ju? Ele falou, lógico, conheço, meu, Miliano, você também conhece, amor. Eu falei, cara, eu não lembrava. Ele falou, porra, o Alemão é gente fina pra caramba. Você é de classe média? Eu não vou dizer que eu era pobre, né? Mas assim, a gente tinha uma vida muito limitada, assim, sabe? O meu pai, cara, fazia jogo de bicho. Tá. E a minha mãe, ela trabalhou muito tempo com vendas, né, de produtos, assim, purificador de água, sabe? Tô ligado. Coisa simples, assim, Sei. sabe, meu irmão? Meu irmão sempre foram batalhadores, assim, né? Então, assim, a gente tinha um apartamento, né, que foi comprado ali na Vila Mariana, que a gente comprou ali, perto do INSS ali da Santa Cruz ali, atrás, é o conjuntão, né? É bom ali, né? Também. Cara, são prédios simples ali, muitos prédios, né? Não, mas bairro, né? Tipo sim, bairro. mas ali foi uma escola de vida ali, né? Para as pessoas, amigos, sabe? Foi um lugar ali que realmente trouxe uma raiz muito importante para minha vida, assim, sabe? Pergunta... De pessoas e simplicidades, assim. Imagino. A pergunta é a seguinte.
É lógico que você, em um dado momento, recebeu uma bolada lá de cara. A primeira bolada que você recebeu, que vocês falaram assim, que é uma banda. Uhum. Com certeza os três falaram, caramba, mano. Olha, velho, puta, agora eu vou poder comprar isso, fazer aquilo. Então. Teve isso? Cara, teve uma grana. Mas Inicial. não foi inicial, assim, foi o primeiro dinheiro que a gente ganhou. Foi da gravadora? Da gravadora, das vendas dos CDs. Né? Porque naquela época ainda vendia muito CD, a pirataria ainda tava chegando, né? Tava meio lento. Tava ainda. Forte ainda, mas ainda vendia muito entendi. CD. E a gente, esse primeiro CD vendeu muito, né, cara? Venderam milhões de cópias, né? Então... Eu tô rindo à toa lá. a primeira dinheiro que a gente recebeu da gravadora, das vendas, que foi depois, acho que depois de um ano, mais ou menos, que a gente estava ali, foi um dinheiro que eu comprei a casa que meus filhos moram até hoje, né? Puta que pariu, mano. E assim, pô... Era uma puta grana, né, eu não tinha casa própria, né? Não tinha nada, assim. Que louco, Já mano. tava tocando e ganhando uns cachezinhos, porque a gente tava tocando muito, né? E aí o CD começou a estourar. Você já tinha umas regalias, né? Que você já tava podendo eu já citar, tava né? indo bem, né? Porque Comprou umas zabumba nervosa. Imagina um moleque que... Eu era auxiliar de escritório, né? Antes da banda, né? Ganhava aí metade de um salário mínimo. E aí, de repente, eu comecei a tocar na banda e comecei a ganhar cachê, os cachês começaram a melhorar. Aí, de repente, cara, você começa a entrar nos palcos grandes e eu comecei... Dá pra comprar o carro, né? Tinha final de semana que eu voltava com uma caixa cheia de dinheiro pra casa. Uma caixa de sapato, mano. Caixa de tênis. O meu meio de levar dinheiro era caixa de dinheiro, cara. Caixa de tênis. Chegava em casa, lá, abria lá a caixa de tênis cheia das bilheterias, sabe? Então, cara, eu acho que as caixas de sapato com dinheiro dentro, eu acho que mais do que a gravadora é uma coisa que começou a me impressionar. Na verdade, eu olhava pra mim e eu pensava, né, cara, será que tem alguém que tá ganhando mais dinheiro que nós aqui no Brasil, cara? Mas isso devia te dar um prazer muito grande, porque, né, mano, tá entrando muito dinheiro. E porque, assim, era uma grana, mas não era, tanto dinheiro. Mas pro moleque que ganhava metade do salário mínimo... Nossa, mano. Entendeu? De repente você ir tocar e fazer 3, 4 shows na semana e voltar com uma caixa cheia de dinheiro, era uma coisa que nem sonhando eu poderia sonhar com um momento desse na minha vida, né, cara? Porque eu tinha uma realidade de que aquilo que eu poderia esperar daquilo que eu tava trilhando eram passos pequenos, né, meu irmão? Você agradeceu muito a Deus, né? Nessa época aí. Caramba, cara. Sempre, cara. Até hoje, né? Sempre agradeci a Deus, cara. E até o momento... E isso me levou a buscar ele, assim, sabe, mano? Putz, que legal. Tem gente que se afasta por isso. Não, isso me levou a buscar, cara. E aí eu comecei pra igreja evangélica. Irmão? Eu fiquei 15 anos no Bola de Neve, né? No Bola? Eu sou amigo do Enzo, mano. O pastor? Lógico. O Enzão, que era fisiculturista? Ele ele me ligou essa semana, quer fazer um culto comigo. Eu amo o Enzo, cara. Eu amo o cara. Você vai fazer um vídeo pra ele antes da gente, vou mandar um. É um cara que não tem palavras, sabe, meu irmão? É mesmo? Você gosta do Enzo, cara? Cara, mano, eu frequento a casa do Enzo, cara, você é doido? Eu acompanhava o Enzo, né, porque ele era fisiculturista, cara. Ele era tipo pra mim, cara, porque eu treinava desde moleque. É igual eu também, eu treinava, desde então... moleque eu gostava de treinar. Quando eu conheci o Enzo, eu falei, Enzo, você não sabe a admiração que eu tenho, eu até chorei quando eu conheci o Enzo. Eu vi as revistas, cara, era o Enzo, cara, sempre arrebentando lá. É isso aí mesmo. Shape fenomenal, né? O Valdemar Guimarães Poucos caras, eu acho que hoje em dia que ainda bate o shape que ele teve naquela época. O Valdemar Guimarães, que é um dos melhores até hoje treinadores, falava pra mim, na época, falava, o único cara que tem condições de ser um Mr. Olímpia brasileiro é o Enzo Perondini. Ele era enorme, né, bicho? Sim, o Enzo, ele tem uma qualidade também de shape que é... O Enzo, eu e a Sandra frequentávamos a casa dele, eu frequento até hoje. Essa semana ele me mandou um áudio querendo fazer um culto pra eu fazer o louvor e tal.
Cara, nós pegamos todo. Você não sabe, cara, ele teve que fazer transplante de rim. Ele passou por uma fase difícil, né? Ele teve. Nós aí, acompanhamos, né, toda essa luta dele aí, não foi fácil, não. Graças a Deus tá bem, tá enorme de novo. É? Ixi, o bicho é lascado, velho. É casca grossa, né? Você é doido, mano. Pô, legal. Então, e o Enzão, cara, já era pastor do Bola de Neve lá, né? Da Turiaçu, né? Ele pregava muito lá, cara, e era um cara que sempre. Era um capitão mesmo, né, cara? Que pregando barato, a palavra, né? Que era um capitão com autoridade, assim. E ele foi muito importante no momento da minha vida que ele me discipulou, assim. Ele falou coisas assim, sabe? Pra mim, assim, cara, que eu jamais vou esquecer, assim, sabe? Porque ele afirmou assim: irmão, você não é esse cara, você é isso, você não vai fazer isso aqui nunca mais, eu tenho certeza. Ele colocou uma certeza dentro do meu coração de certas coisas que nunca mais eu voltei atrás, cara, porque que legal. Eu fiquei pensando, olha aí, Enzo. Eu fiquei pensando assim, cara, aquilo que ele disse ali, cara, foi um voto de confiança, sabe? Da boca dele. E ó, não é por nada não, o Enzo é um cara muito correto, poxa, cara, Pô, que bem, você vê que o mundo é pequeno realmente, né? Muito pequeno, cara, muito pequeno. O Enzo é um cara que... Então, te amo. Deus te abençoe muito. Ele vai ficar muito feliz, cara. Você pode ter certeza, porque você é um cara que ele plantou uma semente que... Com certeza. Que vingou, né, cara? E aí, cara, e aí o que acontece, né? Eu fiquei da banda durante muitos anos, né? Fala mansa e tal. E acabei ficando acomodado, né? Deixei meu violão de lado. Faço segunda voz na banda e tal, ajudo no coro, mas nunca desenvolvi a parte do canto. E aí comecei a frequentar uma igreja pequena, cara, que eles precisavam de alguém do louvor. E eles chegando pra mim e falando: cara, a gente queria muito ter alguém que a gente pudesse estar no louvor aqui, cara. A gente sempre foi carente de alguém do louvor. Você não quer fazer aqui? E aí, cara, foi um negócio que me tirou da zona de conforto, né? Aí peguei meu violão de novo, comecei a tocar, comecei a cantar. E hoje eu tô nesse ministério, cara. Tô cantando e tocando violão, mano. Que legal, hein, mano? Fazendo cultos. Qual que é? Ela chama Igreja Cristã do Jaguaré. Ah, é, mano? É uma igreja que ainda é uma igreja pequena, né? Que ela é uma igreja, ela faz parte, né, de uma igreja grande, né? Sim. Que tem na Granja Viana, tem no Morumbi, tem Itaí, no Itaí, entendi. tem uns lugares, mas ela tá começando a dar os passos, né? Então são cultos mensais ainda, não tem um local fixo, né? A gente aluga salão pra fazer. Tá? Igual o Enzo tá fazendo. E aí, à medida, né, que Deus for colocando aí pra gente aí o propósito dele, mostrando o caminho, a gente vai continuando. Que bom, velho. Pô, eu não sabia não. Na hora que aparecer um lugar fixo, que a gente possa fazer cultos semanais. Legal, pô. Mas a gente tem feito o nosso melhor, cara, e sabendo que é obra de Deus, então, o que ele tiver para a obra, ele vai prover, né, cara? Legal, bacana, né? Bacana. E então, resumindo, houve esse famigerado dia em que você falou: caramba, mano, putz, eu vou conseguir comprar casa, mano. Você comprar a casa do seu filho. Meu, isso é muito louco, porque é com uma coisa que você ama fazer, você vê Deus atuando na tua vida assim, de verdade, né, cara? Porque com a música, cara, que é uma coisa tão difícil para alguns, né, que tocam, a gente vê, tem tantos talentos nos bares aí. É verdade. Da época que você tocava mesmo com Fala Mansa, que vocês não eram conhecidos, vocês conheceram muita gente boa. Sim, que muito, passava fome até, tinha um violão ruim, tinha instrumento ruim, mas amava o que fazia. Cara. Né? E isso é muito gratificante, né? Cara, e assim, quando a gente começou a tocar, a gente só queria tocar. Sabe, isso que foi o mais louco de tudo. A gente não tinha pretensões. Geralmente acontece assim, né? Você já reparou? A gente queria tocar. Não pensava a gente queria fazer um som, juntou com o Tato, a gente se juntou, vamos fazer um som, vamos. Chamei outro brother que morava junto comigo lá, no condomínio lá. Vamos fazer um som, vamos. Então a gente só queria achar um lugar que a gente pudesse tocar, cara. E fazer um som, e se divertir. E a galera dançar e curtir, né, mano? Fazendo aquilo que a gente gostava, né?
Então, nunca foi uma pretensão, né? Vamos montar uma banda, Ganhar pra ver dinheiro, se a gente virar os consegue Beatles. ser sucesso e ganhar dinheiro e viver disso, sabe? Que legal, né, irmão? Vamos tocar. Aí foi aparecendo uma oportunidade e outra, a gente foi abraçando. O Herbert Viana falou a mesma coisa ele falou, cara, a gente nem tinha essa pretensão. Renato Russo também falou isso aí, ele falou, cara, a gente só queria tocar. E você sabe que quando eu era moleque que eu tocava violão, que eu tinha nas bandas de garagem lá, teve um momento que eu pensei assim, cara, será que eu sigo a música, né? Continuo a estudar, pego uma faculdade, consigo e vou, ou será que vou fazer outra coisa? E na época era algo que era tão desanimador assim a música, né? Que de uma perspectiva que eu falei assim, cara, eu não vou seguir a música porque eu sei que eu vou querer ter uma família, cara. E eu não quero lá na frente fazer o que eu gosto, mas não ter condições de dar as coisas para os meus filhos, cara. Entendi. Sabe? Não conseguir dar uma vida para os meus filhos que seja uma vida que seja uma vida confortável, assim, sabe? Que eles possam ter uma vida digna, sabe? E de repente entrei pra banda, né? Pra trocar um instrumento, um zabumba, que muita gente nem sabe o que é hoje em dia, cara. Que às vezes eu olho pra ele e falo, cara, não acredito que esse instrumento me levou pro mundo inteiro, cara. Meu, é muito louco isso aí, velho. Na hora que as pessoas começaram a me pedir autógrafo, cara. Isso aí que você tá falando é muito louco de você ter pensado isso. Na hora que eu comecei, as pessoas começaram a me pedir autógrafo, cara. Eu dava autógrafo, mas eu falo, mano, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Ele não tem a menor noção. Mas eu vou ser... Ó, a dona da pensão chegou ali, meu. Mas cara, eu respeito, cara. O cara tá me dando um crédito e beleza. Mas é um instrumento, cara, que é desvalorizado, né? O percussionista em si... O percussionista já é uma coisa... Na grande maioria, ele é desvalorizado. É, né? Verdade. E o cara... Eu admiro o cara. Admiro. E tem um outro cara de percussão lá, né? Eu admiro, cara, os percussionistas, porque a gente vê que os percussionistas por aí que estão em bandas boas, os caras tocam muito, velho. Ah, toca. Os caras tocam muito. Eu fui ver o Jair Rodrigues uma vez, tinha um cara lá, ele toca com todo mundo, é um carequinha, velho. Eu conheço, pô. Nossa senhora, velho. O cara é bom demais. Ele toca com Zélia Duncan, toca com... Ele é demais, você tá louco. Cara, é ele mesmo, né? Ele toca com todo mundo. Pô, a gente fez shows juntos lá na Europa, cara. Foi a Fala Mansa, Jair Rodrigues, aí foi a Luciana Mello, foi o Jair... E aquele cara que toca violão, tocava pro Jair Rodrigues? Você tá louco. Você é doido, cara. Paulinho? Ele é monstro. Nossa senhora. A gente viajava no busão junto, cara. Mano, eu fui lá no Sesc Pompeia, eu vi aquilo lá, falei, nossa. A gente viajava no mesmo ônibus junto. Essa turnê foi muito legal, cara. Foi a Fala Mansa, Jair Rodrigues, Luciana Mello, Jairzinho e o Cidade Negra, cara. Ah, que da hora, mano. E, cara, Tony Garrido e companhia. Pô, a gente tem uma amizade até hoje, cara, essa galera. E todas as vezes que a gente se vê, a gente para recordar sobre essa viagem, que foi uma coisa muito especial, assim, pra todo mundo, sabe? A música brasileira, né, cara, tá na Europa, né, cara, fazendo festivais abertos em praça pública. E olha, né? que barato, mano, e é uma música boa, né? Você pega todos que estavam aí, né, estavam juntos aí, Fala Mansa, Cidade Negra, Jair Rodrigues, mano, você pega, não tem um cara que você fala, isso é mais ou menos. É um puta som, né, velho? Um puta som. Além de comercial, uma coisa muito bem acabada, muito bem vestida, como você falou. Sim. No princípio, não estou falando isso para te agradar. Sim, mas obrigado. Né? Não precisa... Fico feliz, cara. Não, lógico, cara. Eu acho que você tem todo o mérito. Eu acho que o Fala Mansa sem um alemão tocando zabumba não é a mesma coisa. É porque você é meu amigo, né, irmão? Não, é porque eu acho isso mesmo, porque eu sou crítico. Que legal. Eu já perdi amigo porque o cara não entendeu que eu acho que ele tinha que estudar
Eu não vou falar o E nome, você- ele tá vendo, ele E sabe. você tem uma posição disso, né? Eu Você é um tenho. crítico, você é um crítico. Eu né? tenho, Seu cara. programa é um programa de crítico, E né? Alemão, você fala sobre simpatia, mas tem muita gente que não gosta de mim. Eu voltei de Arujá por causa disso. É. Eu sou boicotado lá. É, irmão. Porque eu cheguei com uma carga musical, porque eu estudei pra isso. Sim. Não tem como chegar ao nível que E você aí chegou os sem caras estudar, né? começaram a quê? Boicotar porque falaram o seguinte, não, o fulaninho precisa, cara, se colocar o Mó lá, ele vai tirar o trampo do cara. Cidade pequena, né? E já tem aquela turminha do óleo, tem um cara que acha, tem certeza que ele é o produtor Tem da a cidade. panelinha, aquela panelinha Tem ali, um né? outro que acha que não sei o que lá e tal, e não é, você sabe como é que é. Tem. Acho que sabe muito, mas você vai ver que não sabe tanto assim, Entendeu? né? Aí quando você fala a verdade, um fofoca pro Amor falou que a fulana precisa estudar, tua mulher precisa estudar canto. Aí os caras Entendi. Começa a rolar aquela não, fofoquinha. os caras não aceitam. Joga aquela sementinha do mal, né? Só pra dar... Entendeu? Mas Sim. é verdade, Alemão. Sou um cara muito sincero, porque eu estudei, velho. E Eu quando acredito, a coisa irmão, é mais ou acredito. menos, eu sou educado ao ponto de não falar que é ruim. Eu fico na minha. Quem sou eu pra ficar jogando areia no bagulho que já tá morto? Sim. E também não é uma posição de ficar querendo humilhar as pessoas. Humilhar não as é? pessoas, a gente não tá aqui pra isso. Nossa missão é outra. Se eu vejo uma oportunidade de falar, meu, você tem a oportunidade de estudar, você vai cantar bem pra caramba. Que é a situação dessa música Entendo, e outras entendo. pessoas aí, Sim. entendeu? Que se estudar, mano, aí sim, velho, aí nós conversa depois. Entendi. Mas por enquanto não. Por enquanto se vier pra São Paulo aqui, é engolida. Quantas mulheres tem aqui que canta pra caramba, velho, nos botecos aí? Demais. Mano. É um número que a gente desconhece, porque tem tanta gente. Mano, né? Cada hora você vê. Meu, com toda a humildade do mundo, onde você me conheceu? Tocando jazz, fusion na frente da padaria. Quando você ia imaginar que ia ter um velho tocando aquela quantidade de nota Meu irmão, com melodia na frente da padaria que você. surpreendente. Surpreendente. Eu fiquei de cara, mano. Fiquei de cara. Eu sei, Primeira pô, vez que eu cheguei. quem dá 50 sem pau. A primeira vez que eu cheguei e vi, cara, eu fiquei impressionado. É mesmo, Alemão? O que você Fiquei, pensou? mano. Falou, cara, que esse Não, eu falei, cara, você deve pô, estar ganhando a maior grana, né? Não, A padaria deve estar fazendo. ficar feliz mesmo, né? Pra gente ver como tem pessoas, né? Cada dia a gente se surpreende Isso é ótimo, com né? pessoas que tocam, que realmente se dedicam, né? E que é bom pro nosso país, né, tem um Alemão? amor à música, né, cara? A música precisa disso, né, cara? Exato. Ó, semana passada eu toquei com um cara chamado Sérgio Meirelles. Já ouviu falar nesse cara, Serginho Não, Meirelles? não. Ele toca com o violão deitado aqui, velho. É, Antes de você ir embora, eu vou te mostrar um trechinho. mas Mano. ele toca porque ele gosta de tocar assim mesmo? Ele aprendeu assim. É. Ele usa os 5 dedos pra fazer os acordes aqui, velho. Igual o Marcinho Eiras. Ah, entendi. Mas é tipo guitarra havaiana, então? É, Ele tipo, toca? como se fosse guitarra havaiana. Tanto que no lugar que tocamos esse dia aí, a menina perguntou, falou, cara, eu pensei que fosse slide com a guitarra havaiana e tal. Aham. Falou, não, eu faço a base aqui, que eu aprendi assim. Eu achei que Entendi. ele comprou a revistinha. Olha a história do como cara. se ele estivesse tocando um piano mesmo, né? Ele comprou a Notas e revistinha. notas, assim. Sabe aquelas revistinhas que tinham? Você comprou também, Oh, né? muito. Então ele colocou aqui, ele viu o bracinho, ele achou que era pra deixar o violão deitado pra fazer o acorde aqui assim, ó, velho. Entendi, cara. Mano, e aprendeu desse jeito. Mas enfim, é um celeiro de pessoas E talentosíssimas. o cara toca muito. Toca. Faz mau som. Tira mau som do Ixi, instrumento. Maria, dá até medo, hein, velho? Então. E só gosta das coisas tipo Lenine, Entendi. entendeu? Dominguinho. Ah, ele gosta de música brasileira. Ih, mano, Djavan. Sei. Eu vou tocar com ele e chega a sua, assim, ó. É, meu. Porque uma meu coisa é irmão. você tocar fusion, né? Outra coisa é você pegar um Djavan, que aí começa a entortar tudo. É diferente, né, irmão? Oxe, é uma outra pegada. Mas você gosta dessa linha também. Gosto. Eu vi você tocar muito o Djavan aqui. Gosto. Você chegou a tocar Dominguinhos quando você estudava? Não chegou a ouvir. A ouvir, você ouviu. Não, Dominguinhos. conheci Dominguinhos. Dominguinhos gravou com a gente, cara. Nossa, não Esse sabia DVD não, da velho. MTV, ele fez a participação com a gente. Não vi, velho. Fez, Vou olhar depois. Dominguinhos Pô, era monstro, hein? É o momento, pra mim, mais forte da Deixa eu contar uma gravação. coisa do Dominguinhos. Impressionante. Ó, vou te falar, velho. Dominguinhos, pra mim, é o melhor músico que eu já conheci. Em pessoa. E do nível de musicalidade que ele tem, foi o cara mais simples que eu conheci, cara. O Sandro Reich, Conheço também. Um que monstro, era né? metido pra caramba tal.
E aí ele conta uma história na internet. Falou que ele tava tocando com o Dominguinhos, né? Que no final ele casou, né? Com a mulher do Dominguinhos e tal, depois que o Dominguinhos morreu. E aí, tava tocando com o Dominguinhos colocou um baixista pra tocar com eles, mano. E antes era o Arismar que tocava, né? Pá. Toca muito, né? É, o pai do Thiaguinho. Aí tal. O cara não acertava uma nota, velho. O Sandro falou. O cara tocava tudo errado e tal. Aí foi almoçar com o Dominguinhos, o Sandro Raik e o Dominguinhos. O Sandro falou, ô Dominguinhos, rapaz, aquele cara não acerta uma nota, né? O baixista, né? Aí o Dominguinhos com aquela risada dele larga, né? Não acerta uma nota. Ele falou, cara, ele vai fazer o show com a gente amanhã? O Dominguinhos falou, vai. Ele falou, pô, cara, mas ele não acerta uma nota, cara. Aí o Dominguinhos falou, mas ele tá precisando. Olha só. Mano, cara. Você vê? É de encher os olhos, né, cara? É uma bondade ali, cara. Impressionante, Fora de né? sério, Aí o Sandro Raik falou, depois desse dia, cara, eu acabei. Acabou o Sandro Raik, acabou aquela coisa que eu me sentia, coisa acabou ali, né? O cara me deu uma aula. Tá vendo? Mas o cara tá precisando. Mano, é demais. Cara. Né? Tipo, deixa quem te segura, velho. Faz qualquer coisa, é importante você sair com a tua graninha. Sim, você vai ganhar seu cachê, porra, mano. Eu gosto bicho. de você. Mano, eu já tenho meu nome, já tô aqui, pá. Entendeu? Pô, isso é demais. É demais, meu irmão. Alemão. O Dominguinhos é um cara que... Referência. Mano. Verdade. Tanto musicalmente como pessoa, Sim. como eu acho também o Hermeto espetacular. Né? Hermeto é outro velho doido, Hermeto O Pascoal. Hermeto, a musicalidade não tem o que falar. E humilde também, né? Ele é extraterrestre, né? Eu acho Mas que... eu não foi a pessoa que eu não tive contato, nem com ele nem com o Sivuca, cara. São dois caras assim que eu vejo que é como... até parecido, né? que eu vejo como mitos assim. Você gravou na Gravodisc? Gravodisc? Eu conheço da Gravodisc, hein? General Osório ali? Já gravei lá, Aquela cara. que pegou fogo. Sei. A gente já foi lá, mas nunca fez um trabalho de CD assim, mas já fomos fazer participações. Eu acho que eu gravei com o Guido lá, que era um cara antigo, é do Moche também. Ele falou, o Fala Mansa já teve aqui. Não, sim. A Gravodisc gravou bastante sertanejo também, gravou lá, né? Isso, foi, pra caramba, Leandro e Leonardo. Estamos acabando aqui, Alemão, fazer uma pergunta. A gravadora era... Tudo que é bom passa rápido, né? Você vê, né, bicho? A gravadora era Abril Music, né? Nossa primeira gravadora. Por isso que a Sandra... Aí, Sandra. A Sandra falou... Ei, Sandra! A Sandra falou, passa essa gravação, aquela gravação que você fez do Alemão falando, oi, Sandrinha, tal, não sei o que lá. Eu perdi a gravação, bicho, ela me cobra... Sandra, um beijo pra você. Tá, a gente viveu uma época, nossa, que inesquecível, né? Ela falou que ela recebia vocês direto Eu lá, acho que né? pra todos nós foi inesquecível, né? Pra todos que trabalhavam da Ela Abril. falou, puxava a orelha daqueles meninos. Era um ambiente legal, né? E nós estamos juntos. Você tá sempre... Quero muito que vocês vão no show. Pra dar um abraço em todo mundo, rever a turma, tá? Aí, eu enchi o saco dela. Ele tem meu contato, vamos lá. Eu dormi lá hoje, eu falei, amor, vamos lá no... Eu chamo ela de amor até hoje, né? Eu falei, vamos lá eu vou entrevistar o Alemão. Você vai, eu queria... Quase que ela faltou no trabalho pra vir aqui, pra te ver aí. Poxa, ela falou, saudade daqueles meninos lá, uma época... Ela também fala que foi uma época pra ela tão boa, né? Cara, Abril foi uma época bonita. Era uma gravadora acolhedora, né? Todo mundo se dava bem. Cara, um time impressionante que a gravadora tinha. Uma pena que foi uma gravadora que não se manteve até hoje, porque, cara, foi uma gravadora que nasceu num sucesso, assim, sabe? E várias bandas que hoje em dia estão até hoje tocando foram um resultado também de um trabalho que foram feito por eles, sabe? A gente, a Harmonia do Samba, cara, Bruno e Marrone, Los Hermanos, cara, o Cãozinho dos Teclados. Ela falou Frank Aguiar. Poxa. Você conheceu o Martins também, o seu Martins? Que era da gravadora Universal, tava sempre ali na Abril Music também. Aí você conheceu o Martins, pô. O Martins é conhecido, um velhão. O Martins, ele teve a distribuidora Universal? Isso, a distribuidora, né? distribuidora, sim, Martins. Com certeza. Nossa, a gente chegou aí na Universal algumas vezes lá. Recebemos, acho que o disco de ouro de vendas foi lá com eles, lá, né? É isso aí, a distribuição. A Sandra até hoje administra umas coisas pro Martins. Que legal, cara. Até hoje, cara. Que legal. Alemão, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é a seguinte: se a música
fosse uma pessoa e você encontrasse, presta atenção, hein? Se a música fosse uma pessoa, vamos supor, se o senhor que está passando aí fosse a música, e você desse de cara com ela e ela falasse, e aí, alemão, o que você diria para ela? É embaçado, velho, porque emociona, né, mano? Porque a música, cara, é a maior expressão de Deus, cara, de amor que eu sinto de Deus na minha vida, cara. A música, ela me tirou de momentos de tristeza, de depressão. A música foi o veículo de eu acreditar, sabe? Acreditar que a gente pode fazer o que a gente ama. A música, cara, é o veículo que me deu feijão, mano. Arroz e feijão que sustenta a minha família, cara. E a música, ela conseguiu fazer realizar coisas, cara, que cara, só tenho a agradecer, de verdade, mano. É um amor assim, um amor, sabe? A música é algo que Deus fez, cara, que realmente é feito pra Ele mesmo, sabe? Acima de tudo. Pra gente conseguir glorificar e adorar Ele, porque é algo perfeito, sabe? Né? Rapaz, muito boa a sua resposta, e todas as vezes que eu perguntei, se você vê todas as entrevistas, todas são emocionantes. Né? O Michel Leme, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, falou pra mim, a música é uma entidade. Eu falei, como? Ele falou, a música é uma entidade. A música, ela te deixa diretamente com Deus. Sempre isso. O Leandro De Carli falou, o que eu diria, eu te amo. Obrigado. Sim, cara. Nossa. Né? E agradecer a Deus, né, cara, por ter nos dado esse dom, né? Nossa, tão lindo, todo né? dia, alemão. Tão lindo, sabe o que né? eu tava falando? Esse amor, senhor, né, pela música, né? A gente não acredita em negócio de reencarnação e tal, mas vamos supor que tem, rapaz. Se o senhor puder conservar esse dom que o senhor me deu, eu estudo tudo de novo, mas deixa esse dom aí pra eu... Às vezes eu fico pensando, nossa, Mesmo que eu nasça mulher... Não, às vezes eu fico pensando, quando eu passar dessa lá pro céu, cara, assim, eu creio em nome de Jesus, cara... Pô, será que vai ter um violão lá pra tocar? Qualquer coisa, né, uma guitarrinha, alguma coisa pra fazer um som, né, cara? Né? Não é, irmão? Como é que faz, né, cara? Isso é uma coisa que... Você faria tudo de novo? É importante. Faria, cara. Faria de melhor, né? Uhum. Faria melhor. Eu acho que teria levado um pouco mais a sério. Porque quando a gente é moleque, a gente, somente por eu ter tido as coisas muito assim, né? Eu também tive. As coisas muito à mão, assim, logo no começo, eu me acomodei muito, sabe? Acho que se eu tivesse me dedicado mais, estudado mais, hoje eu estaria um pouco mais feliz em poder ser um músico melhor. Eu acredito, sabe? Mas eu acho que você é um ótimo músico, e se não fosse um ótimo músico, não alcançaria o que alcançou. Obrigado. Viu? Obrigado. E deixa eu te falar, uma última pessoa, né? Obrigado. Porque... eu acho que as pessoas só conseguem chegar a algum lugar por merecimento, entendeu? É merecimento, cara. O universo, Deus, seja o que for, fala, não, cara, existe uma dedicação, existe um caráter bom. A maior parte Deus pode fazer, mas tem uma porcentagemzinha que é pequena, que se você não fizer... Eu penso assim, Deus nos capacitou. Ele fez a pior parte e a melhor pra gente, que foi se entregou numa cruz para que estivéssemos aqui meu irmão. Capacitados. Sim, né? sim. Então, o amor do Senhor sempre vai me constranger. É verdade. Né? Sou muito grato. Você sabia que eu fui abandonado? Fico feliz, meu irmão, de ouvir essas palavras suas. Não, é verdade. Eu fui abandonado num hospital, na porta do hospital, com alguns dias de vida. Minha mãe me deixou na porta de um hospital no chão, em Curitiba. O médico me colocou para dentro e meus pais ficaram sabendo aqui em Osasco, meus pais que me adotaram, eles ficaram sabendo que tinha duas crianças lá, uma menina e um menino. Chegaram lá, minha mãe teve 9 abortos, porque o sangue não batia com o meu pai. Falou, eu quero um menino, eles queriam um menino, o médico falou, não leva o menino, que o menino tá na incubadora, e quando tirar ele da incubadora, ele não vai durar 2 semanas. Olha. Então você superou as expectativas, hein, meu irmão? Cara, eu não sabia pedir socorro. E Deus
me deu tudo que deu. Graças a Deus você chegou até aqui hoje, porque Deus Né? tocou no coração de pessoas, E, Deus então, fez um milagre, né, irmão? Então, alemão, vou te falar, até hoje eu vou lá na passarela, essa semana mesmo, é um vício, né? Porque passam muitas pessoas ali, e as coisas que ouço são gratificantes. Toda a minha vida, quando adolescente, eu queria escutar o que eu ouço hoje. Nossa, cara, meu, como me faz bem te ver tocando aqui. É demais, meu irmão. Né? Eu Você- tenho gravado algumas coisas. Isso me faz muito melhor do que se eu tivesse um bolo de dinheiro. E é velho. gostoso você saber que você Mano, faz uma coisa com excelência. Cara, né? com excelência que faz bem para as E pessoas. você saber que você é bom naquilo que você faz. Nossa, velho. Né? É. Você é bom naquilo que você faz, naquilo É. que você optou E fazer. eu sei que eu sou bom. Você se dedicou Eu e sou você bom. chegou lá. Se eu fosse médico, eu seria equivalente a um Ivo Pitangui, a um Com cara certeza. desse. Isso é do É caramba. verdade, porque você Eu iria falo ter com se toda dedicado- humildade, viu, pessoal? Você iria ter se dedicado da mesma forma, Entendeu? né? Bom, chegamos ao final. Vou pedir que você vire a cadeira. Agora Opa. nós vamos dar um beijo na boca. Opa, peraí, minha mulher tá ali, eu pedi pra ela dar uma saída então. É verdade. Vou pedir para você pegar nas minhas mãos, na altura que o pessoal veja aqui. Opa. Olha, Deus abençoe você. Amém, sempre. meu irmão. Amém. O teu talento. Parabéns Obrigado, cara. pela pessoa que você é. Ô, meu irmão. A humildade que você tem, ter vindo aqui. Eu não sou ninguém, meu podcast né, embora tenha bastante tempo, quase não tem visualização. Muito obrigado. E vocês, quando tiverem oportunidade, se tiverem, peguem na mão de um músico, que tem muita coisa boa para Ô, meu passar. irmão, Deus abençoe você muito, tá? Um prazer estar aqui Amém. com você. Obrigado. Vim aqui por quem você é, Obrigado. sabe? E você é um gigante, meu irmão. Obrigado. Te admiro muito. Obrigado. É um dos poucos que fazem parte das pessoas que eu vejo como excelência naquilo que faz, assim, dentro da Muito música, obrigado. sabe? Muito obrigado. Deus te Prazer. abençoe, Tamo irmão. junto, meu irmão. Obrigado. Obrigado, prazer. Obrigado, velho. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau.